Continuando, então, assim, só para fechar a ideia que a gente encerrou. A escolha do tema é a primeira etapa de um trabalho monográfico, tá? De qualquer trabalho científico. Então, a gente escolheu o tema, que é a área, o assunto, que não significa falar de título, tá? O título lá para frente. Depois que a gente escolheu o assunto, delimitou o tema, a gente vai fazer a nossa revisão de literatura. Vamos coletar as informações que a gente tem sobre aquele tema. Vamos, nessa fase, devemos responder a seguinte questão: quem já escreveu sobre isso? O que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? O que não foi abordado, que a gente vai dizer que são lacunas existentes nessa literatura? Será que numa lacuna dessa eu não posso entrar e trazer uma coisa diferencial, né? Pode objetivar também determinar o estado da arte, ser uma revisão teórica, empírica, uma revisão histórica, né? Uma revisão sistemática dessa literatura. Quais os principais trabalhos que eu tenho na área, né? Quem são as maiores referências da área? É nesse momento que eu preciso fazer esse levantamento bibliográfico, né, da literatura como um todo. E a gente já conversou sobre isso. Aí a gente vai entrar na justificativa. Por que é que eu quero estudar esse tema? A justificativa no projeto de pesquisa, como o próprio nome indica, é o convencimento de que o trabalho da tua pesquisa é fundamental. É fundamental ser efetivado, né? Então, o porquê que eu quero realizar essa pesquisa. E aí, quando eu digo porquê, eu tenho que identificar as razões das preferências porque eu escolhi esse tema. Qual é a importância dele? Qual é a relevância social dele? E aí vocês podem escrever. Eu preciso responder qual é a relevância social dele, tá? Eu tenho que dizer o que me motivou a escolher esse tema, né? Então, quais são as minhas razões pessoais para eu escolher esse tema? E por que dialogar, escrever esse tema à luz da academia, dentro da academia? Por que falar disso também, né? Então, eu tenho aí esse aspecto pessoal, esse aspecto social e esse aspecto acadêmico. Então, quando eu trago essas três informações, eu tenho a minha justificativa. E aí eu posso começar dizendo que a escolha, que a motivação desse tema se deu no momento em que eu trabalhava, eu estagiava na academia tal, eu pude ter contato com esse público infantil, eu vi a possibilidade desse crossfit infantil, né? E eu vi que a adaptação daquelas práticas poderiam ser realizadas sem prejuízo ao desenvolvimento infantil. Mas, como eu não tenho segurança sobre isso, é um tema que eu gostaria de me aprofundar. Então, começa a dizer para aquele leitor o que te motivou a querer estudar. Quando você mostra para ele o teu interesse, começa a ter um processo de familiarização, o teu tema começa a ser interessante. E aí depois eu digo, por que é relevante? Porque hoje é moda, tudo é moda do crossfit, e aí tem criança já se pais matriculando os seus filhos. Então, a pergunta, será que contribui para o desenvolvimento infanto-juvenil ou só infantil? E aí eu pego uma idade de 7 a 12 anos incompletos, né, que é essa idade. Então, eu começo a trazer respostas. E aí eu te pergunto, quantas pessoas gostariam de ler sobre isso? Então, teu trabalho tem relevância. E aí é organizar para que essa pesquisa siga todos os seus rigores científicos e metodológicos, né?
Depois eu passo para o problema de pesquisa. Essa etapa prevê a reflexão sobre o problema que você pretende resolver na pesquisa. Se realmente é um problema de pesquisa, se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. Tem alunos que se apegam tanto no matemática, e essa temática, a gente, já foi tão explorada, né? Já tem tanto material sobre isso. Será que vale a pena falar novamente disso? E aí a gente vê Futebol, que a maioria do pessoal fala. isso, a gente vê um apego tão grande àquele tema que a pessoa não quer largar. E aí se fecha e perde uma oportunidade enorme de conhecer assuntos novos que vão trazer uma diferença para a tua formação acadêmica. Então, a gente tem que ter cuidado desse apego excessivo a uma temática. Você tem um orientador, você tem uma pessoa que o sucesso da tua pesquisa vai depender dela e o fracasso também. Então, essa pessoa, ela não quer demandar tempo e esforço para algo não dar certo. Eu costumo sempre dizer que um trabalho de pesquisa é como um pré-natal, né? E tem um tempo aí de cuidados de ambas as partes. O médico trazendo as suas orientações, o paciente colaborando com as suas e junto chegando a um determinador comum que é o sucesso daquela criança nascendo com vida e saudável. Então, essa pesquisa, para ela terminar bem, ela precisa também iniciar bem, né? Ela precisa ter um conjunto desses atores envolvidos que estejam com objetivo comum. Então, se o meu orientador chegar para mim e dizer que o que eu quero estudar não tem viabilidade, me mostra o porquê, poxa, Cleide, nesse momento isso aqui não é interessante, olha, já temos muito, é um tema esgotado. Eu pergunto para você, para que insistir nisso? Ele está me mostrando. É claro que não é uma pessoa que está dizendo, olha, eu não estou querendo estudar isso porque não é uma coisa que me interessa. Ah, então tá, professor, muito obrigada, eu vou procurar um outro professor que tenha interesse. Aí chega num outro professor e fala, pô, legal, vamos estudar junto, isso que é bacana. Tem viabilidade, mostrou aí que é possível, né? Que não está esgotado. Outra coisa, você tem que se adequar para o tempo que tu tens. Na graduação, geralmente as pessoas, os cursos deixam o último semestre para a pessoa fazer o seu trabalho. Então, tem que correr com uma pesquisa. E se você parar para pensar, um semestre, na verdade, não são 6 meses úteis para a realização. No máximo 4 meses, porque o semestre, se for iniciar e depois do segundo semestre, vai ter agosto a novembro, mais ou menos. Então, eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro, eu tenho 4 meses para apresentação dele, né? Então, eu tenho que correr com isso. O que nós normalmente fazemos na nossa instituição? A gente tem um semestre que a gente faz o pré-projeto, no outro a gente inicia a pesquisa, tá? Então, a gente tem aí um tempo maior. Mesmo assim, é pouco tempo. Então, o que é que num curso de graduação eu posso fazer? Poxa, eu posso fazer uma monografia. Poxa, mas eu quero também fazer em formato artigo. Ok. Lembrando que um tempo com curto prazo não significa que eu tenha uma pesquisa ruim. Significa que eu tenho que ter um poder de síntese muito maior. Então, eu vou pesquisar fontes confiáveis e muito boas e sintetizar, porque eu tenho aí um documento de entrega que é menor do que uma dissertação de mestrado, do que uma monografia, do que uma tese de doutorado, claro, mas não significa que o meu trabalho não vai ser muito bom. Tá? Então, é essa a diferença. Então, para cada graduação, para cada momento em que eu me encontro na minha formação, eu tenho um nível de exigência. Então, eu tenho iniciação científica, eu tenho depois aí no mestrado aprendendo a fazer pesquisa e tenho no doutorado um pesquisador. Então, para cada etapa, eu tenho um tipo de cobrança. Agora, para cada uma fase, eu tenho que responder com a melhor expectativa possível.
eu tenho que apresentar o melhor resultado possível, né? Esse meu artigo, essa minha monografia, que depois eu também posso transformar em um artigo, eu posso depois publicar numa revista, né? Eu posso melhorar aí o meu currículo, né? Eu tenho uma vontade de repente, terminar minha graduação, mas também, de repente, ser um professor universitário, trabalhar com palestras. Então, eu vou precisar ter essa formação, né, docente. Eu vou precisar ter essa formação acadêmica melhor. Então, eu vou para uma especialização, eu vou para um mestrado, eu quero chegar num doutorado. Então, eu preciso ir me refinando. Então, eu preciso compreender a importância desse passo a passo na minha formação para que eu vá, à medida que eu vá evoluindo academicamente, eu também vá demonstrando isso nos meus estudos. Eu pego o meu trabalho hoje do meu TCC e vejo hoje o meu mestrado, eu vejo a mudança que eu tenho, né? Só que eu não fico com vergonha do que eu fiz. Eu fico grata e feliz da evolução que eu tive. E é isso que a gente tem que ter. Eu tenho que evoluir. Então, se aquele meu primeiro seminário que eu fiz não foi tão bom, o segundo que vocês vão fazer agora pode ser muito melhor. Porque você está tendo cada vez mais aporte teórico. Então, o teu próximo semestre tem que ser melhor do que esse. O próximo do próximo tem que ser sucessivamente, eu tenho que melhorar. É isso que a gente espera quando a gente vai se formando, né, gradualmente. Que amanhã eu seja melhor do que hoje, tá? Eu tenho aí, que mais também, nessa etapa do problema de pesquisa? Além de prever a reflexão sobre o problema que se pretende resolver na pesquisa, se realmente é um problema de pesquisa, se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. A pesquisa científica depende da formulação adequada do problema. Isso porque o objetivo é buscar uma solução. O problema de pesquisa, nós podemos dizer que é a mola propulsora de todo o trabalho científico, né? De todo o trabalho aí da pesquisa. Tá? E é realmente, gente, eu vou mostrar para vocês que é sim. Quando a gente começar a parte prática, a gente vai poder ver isso melhor. As hipóteses. Bom, as hipóteses é a suposição que fazemos na tentativa de explicar o que desconhecemos e o que pretendemos demonstrar, né? Testando aí as variáveis que poderão legitimar ou não o que queremos explicar ou descobrir. Essa suposição tem por característica o fato de ser provisória, devendo ser colocada à verificação. De repente, nós vamos chegar lá no final e dizer que se confirmaram ou não. Então, quais são as suposições que nós temos sobre esse tema, né? Quais são as nossas primeiras impressões sobre esse tema? E aí, no decorrer da nossa pesquisa, do nosso estudo, que a gente vai realizando, a gente vai vendo se elas vão se confirmando ou não. Tá? Então, lá na conclusão, eu posso dizer, poxa, a minha primeira hipótese sobre esse tema, ela se confirmou. Com base nisso, ela se confirmou. A segunda hipótese que eu tinha no meu tema, ela não se confirmou. Não é verdade, não se caracteriza aqui, não foi demonstrado isso ao longo da pesquisa, por isso. Eu trago a fundamentação. Então, lá na minha análise de dados, eu já faço essa análise, né, do que é verdade, no sentido de que se confirma ou não confirma, e lá na conclusão eu só trago os resultados de forma objetiva. Depois, eu tenho a determinação dos meus objetivos, e aí eu tenho um objetivo geral e tenho sugiro 3 ou 4 objetivos específicos no máximo, tá? O objetivo geral, ele será a síntese do que nós pretendemos alcançar, e os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão um deslocamento do objetivo geral. Eu costumo dizer que os objetivos específicos serão passo a passo para eu atingir o meu geral. Os objetivos informarão para que estamos propondo a pesquisa, isso é, quais os resultados que pretendemos alcançar e qual a contribuição que a pesquisa irá efetivamente proporcionar, né? Então, eu vou atingir esses resultados aqui propostos. Então, o meu trabalho vai caminhar para isso.
Olha a importância dos objetivos, né? Uma das características do objetivo de pesquisa é a sua definição no verbo. Eu sempre vou utilizar o verbo no infinitivo, né? Então, diagnosticar, verificar, observar, analisar, examinar, identificar, constatar, comprovar, comparar, entre outros. Então, todos os verbos eles estarão sempre no infinitivo, tá? Todos. Lembrando que, e aqui eu quero que vocês anotem isso, cada verbo escolhido para o nosso objetivo, ele tem um conceito, ele tem uma ideia por trás, tá? Então, não posso usar qualquer verbo. Então, se eu quero analisar, eu tenho que entender o que significa analisar. Se eu quero compreender, eu tenho que entender o que significa compreender. E eu trago isso para vocês na taxonomia de Bloom. E é o que eu vou falar para vocês no nosso próximo encontro. Então, eu vou encerrar aqui, porque esse nosso próximo encontro ele precisa de mais atenção, de mais explicação. Então, eu vou fechar com essa ideia, porque a gente vai retomar isso no nosso próximo encontro. Só para fechar aqui, o objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central do trabalho acadêmico e ele deve se expressar de forma clara qual era a intenção daquele trabalho de pesquisa que descreve e delimita e qual será o escopo do seu trabalho. Eu trago um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, analisar a influência da mudança climática em casos de gripe no litoral paulista. Eu peguei esse trabalho, né, estava pesquisando e vi esse exemplo aqui na internet, tá? Então, olha o verbo que ele usou, analisar. Né? Então, qual a ideia, qual é a finalidade? Ele quer analisar a influência dessas mudanças do clima no caso de gripe no litoral paulista. Então, ele já delimitou a pesquisa dele. Aonde vai ser? No litoral paulista. Então, ele usou o verbo dele no infinitivo, analisar. Ele tem a finalidade, que é perceber essa influência climática nesses casos de gripe, e tem o local da pesquisa, que é no litoral paulista. Tá? Aí, a ideia de cada um desses a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro, tá? Então, eu só vou finalizar aqui com vocês, já vou dar uma parada. A gente retoma isso no nosso próximo encontro, porque eu vou precisar da atenção de vocês, e aí a gente fica por aqui,